Meu nome é Heitor Tavares Ferreira, fiz um intercâmbio acadêmico bilateral para a Universidade da Califórnia em Los Angeles, então nos Estados Unidos, através desse convênio que existia entre a UFSC e a UCLA. Meu nome é Vitor Sampolini, eu tenho 23 anos, eu fiz intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras, fiquei no programa de 1 ano. Meu nome é Carlos Bonetti, eu faço Ciência da Computação aqui na UFSC e no ano de 2014 eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras para o Canadá, cidade de Toronto. Fiquei 1 ano lá fazendo intercâmbio. Meu nome é Renan, eu sou aluno de mestrado de computação da UFSC e eu fiz intercâmbio durante a graduação, também estava cursando computação, e eu fiz pelo Ciências Sem Fronteiras para os Estados Unidos. Eu fui em 2013. Eu saí em janeiro e fiquei de janeiro até dezembro. Quando eu estava entrando na UFSC, eu já estava ouvindo, antes de entrar assim, na parte de fiz o vestibular, até entrar aqui eu já sabia que tinha o Ciências Sem Fronteiras, então eu já estava prestando atenção em intercâmbio. Quando entrei na educação física eu já pensei, eu quero fazer intercâmbio. O que eu preciso fazer para fazer o intercâmbio? Depois que eu entrei na universidade, eu fiquei sabendo do programa Ciências Sem Fronteiras, através de amigos e divulgação do próprio governo federal. Na época do Ciências Sem Fronteiras, quando eles estavam divulgando bastante Ciências Sem Fronteiras, era fácil, todo mundo estava falando, então tu de algum jeito ficava sabendo. Eles falaram, fica de olho que no site vai abrir edital, a cada 6 meses abrem editais novos para os mais diversos países. Então eu fiquei acompanhando o site, até que de fato surgiu o edital para vários países. Isso foi aproximadamente 7 meses antes de eu partir para o intercâmbio, né? Então, basicamente, eles lançam um semestre antes da tua partida. E daí no site do Ciências Sem Fronteiras tinha todas as normas, tinha o edital, tinha tudo certinho que a gente tinha que fazer. Essa parte de se inscrever estava bem claro no site. Eles explicavam o que precisava, os documentos que precisavam, para cada país era diferente. Em termos de histórico assim, e vivência acadêmica, o único pré-requisito era estar de 20% a 90% do teu curso completo. Então, provavelmente ali um aluno de 2º ou 3º semestre já poderia participar, né? No geral, a parceria era feita com a Sinter, né, a comunicação. Então, basicamente, o que eu fiz foi ir até a Sinter e ver como que era feito o processo seletivo. Eu vi que era por índice acadêmico e pela nota do TOEFL. A primeira etapa em que grande parte dos alunos já cai seria a parte de fazer o TOEFL. Cada universidade pede um TOEFL diferente, então dependendo da nota que tu tirar, eles vão te colocar uma universidade ou outra. E o TOEFL, ainda mais com Ciências Sem Fronteiras, tinha muita gente procurando. Então sempre procura marcar o quanto antes, sabe? Fiz o teste, consegui a nota, então eu tinha as 2 coisas que eu precisava de requisito que a Sinter me pedia. Entreguei os documentos para a Sinter, depois que isso foi fechado, aí tu se vira. Você direciona as universidades que você gostaria de ir, mas na verdade quem escolhe é o programa. Tinha várias universidades das mais diversas cidades, então eu tive que escolher 3 universidades e aquela que me aceitasse, eu iria para lá. A partir do momento que você é aprovado, aí eles pedem um monte de documentos. Geralmente você tem que mandar carta de recomendação, uma proposta do que você quer fazer lá, né? Porque eles passam você por um questionamento, por um formulário de dados gigantesco. Então você tem que ter muita calma e acreditar muito no que você quer. Eu pensava sempre assim, não, eu tô fazendo isso aqui já há 2 semanas, não acabou ainda, mas eu quero viajar, porque eu sei que se eu terminar isso aqui eu vou conseguir viajar. E alguns amigos falaram, cara, não quero mais fazer, não adianta, é muita coisa, tem que fazer 4 redações de uma página em inglês. Chegou um momento que começam a fazer perguntas que você fala, cara, por que eu tô fazendo isso? Eu não preciso passar por isso, sabe? É uma questão muito do planejamento, ela é muito importante para você fazer acontecer. Então, eu acho que qualquer pessoa pode fazer intercâmbio, independente da parceria, do meio. Eu acho que realmente o que vai fazer a diferença é a questão do planejamento. A burocracia é bem grande, assim, e tem gente que morre no caminho, desiste porque é uma coisa meio chatinha, assim. Eu tinha indicado 3 universidades, as 3 não tinha mais vaga, e eu pensei, agora eu vou para qualquer uma.
Eu tive a oportunidade de ir para 2 universidades. Primeiramente eu fui para Oswego, mas quando eu cheguei lá eu percebi que já não tinha educação física. Eles têm um curso muito parecido que chama Ciência da Saúde. E daí eu estava em Oswego e mandei esse e-mail falando, eu moro em Oswego, aqui não tem educação física, meu curso no Brasil é Educação Física, eu posso ir para Syracuse, que é uma cidade vizinha. Fui aceito e fui para Syracuse no começo desse ano. É que assim, a gente tinha a CAPES que cuidava aqui e tinha outro órgão lá que era o IE. A comunicação entre os dois era bem confusa. Dá pra ver que tinha coisas que um falava e o outro não sabia que o primeiro tinha falado. Parece que eles não se comunicavam, entendeu? A gente falava com os dois, mas eles não se falavam entre si. Sobre essa questão de ficar frustrado, sim, eu fiquei. E foi um problema porque eu já tinha saído minha zona de conforto do Brasil, minha vida, educação física e tal. Fui para um outro lugar. Cheguei lá, criei novamente uma zona de conforto com os amigos brasileiros, os amigos americanos, o lugar que eu morava. E depois tive que falar, não, eu vou ter que abrir mão disso de novo e mudar para um outro lugar que eu não conheço ninguém de novo. Quando tu vai pra passear é uma coisa, quando tu vai pra ficar um ano é outra. Então tem que saber mais ou menos como funcionam as coisas lá antes de ir pra tu não ter uma surpresa muito grande ou ter uma surpresa desagradável. Né? Quando você decidir para onde você vai, é entender como as coisas funcionam lá, e entender como você funciona e tentar adaptar os dois. E ter esse feedback rápido, que é, você vai para lá, você não vai acertar de primeira mesmo que você tenha planejado antes. Então, ter esse feedback rápido, chega lá, já pensando nessa adaptação, e com o tempo rapidamente ir tentando se adaptar e vendo quais são as outras oportunidades. A gente pesquisa muito como é que é a cultura lá, qual é a alimentação e tal, como é que você tem que fazer para alugar um apartamento para morar, por exemplo. Só que quando você chega lá é um estranhamento. Então não importa o quanto você pesquisa, você tem que saber que você vai chegar lá e você vai apanhar bastante antes de entender como é que as coisas funcionam, sabe? Tanto em termos culturais quanto burocráticos. Tem vários motivos para você fazer um intercâmbio, né? O meu motivo principal, a razão para eu estar fazendo um intercâmbio era realmente capacitação. Então eu pensei em algo profissional. Existem muitas pessoas que pensam, não focam só no profissional, elas dividem realmente entre uma parte profissional, uma parte pessoal. Tem pessoas que focam muito mais no lado pessoal, desenvolvimento do lado pessoal. A maior ganho acho que foi pessoal mesmo, porque é uma vivência completamente diferente. Você chega lá sem norte, sabe? Então você vai se adaptando aos poucos. Então é uma experiência muito bacana pro ser humano, sabe? Se colocar numa situação desconfortável, numa sociedade que você não sabe como as regras funcionam. Bom, eu tive muitas surpresas positivas e muitas surpresas negativas em relação ao meu intercâmbio. Positivas, eu diria que é um momento, pelo Ciência Sem Fronteiras pelo menos, foi um momento em que tinha tudo na minha mão. Você não passa necessidades. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu tô indo para outro país. Calma, você vai ter um monte de gente que vai te ajudar. Teus amigos vão te ajudar e vão estar passando pelos mesmos problemas. Então eu acho que a amizade que a gente cria lá, a gente se torna muito uma família. A gente sempre quando termina alguma coisa, eu acho que olha pra trás e pensa, eu podia ter feito melhor alguma coisa. E uma coisa que eu acho que eu acertei e poderia ter sido um pouco melhor foi buscar entender a cultura do local para onde você vai, para realmente entender aquelas pessoas, como elas se portam. Eu vejo que muitas pessoas que fazem intercâmbio, não só do Brasil, que estavam lá mesmo, elas não se preocupam com a cultura local, então isso prejudica um pouco a experiência mais pessoal que elas vão ter. Mas vai viajar, é uma experiência, você não vai ficar preso nessa cidade, você pode pedir para mudar, que nem eu mudei. É um momento de aprendizado espetacular. Minha vida mudou completamente. Eu era um aluno que se dedicava bastante, que ia para as aulas, que tinha uma perspectiva do curso. Hoje eu tenho uma perspectiva completamente diferente, me dedico muito mais, aprendi uma nova língua, aprendi novos costumes, refleti um pouco sobre as coisas que eu fazia, como eu agia. Na verdade, agora eu penso um pouco mais, lá eu passei por essa dificuldade e não tinha ninguém para me ajudar. Hoje eu tenho todo mundo para me ajudar. O que é dificuldade agora? Incrível, incrível. Intercâmbio é demais.